maravilhosa. Muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de João, capítulo 7. Evangelho de João, capítulo 7, verso de 36 a 52. Evangelho de João, capítulo 7, eu vou ler para ganhar tempo. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado por Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que Cristo vem da descendência de Davi, de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele, e alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhes, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, alguns dos principais dos fariseus? Mas esta multidão, que não sabe a lei, é maldita. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Bom, essa resposta dos membros do Sinédrio para Nicodemos é uma resposta imbuída em preconceito, é uma resposta imbuída de um sentimento de raiva, de inveja daquilo que Jesus havia feito. E todas as vezes que a gente olha para esse texto, vem a pergunta, né? Por que Galileia era tão odiada pelos judeus? Bom, a ideia que se tem pode ser uma, mas os fatos são outros. É mais do que um preconceito qualquer. A Galileia tinha um clima muito favorável. Era chamado de Jardim de Judá, da Palestina. Porque o clima, a temperatura da Galileia, ele era uma primavera quase que o ano inteiro, tamanha qualidade que tinha lá. Na Galileia, a produtividade era extraordinária. Todas as espécies de frutas, nozes, mel, cereal, eram abundantes e excelentes em qualidade. Suas cidades eram muitas e prósperas. Havia um contraste com Judá, com a Judéia, porque a temperatura da Judéia era uma temperatura seca, era uma temperatura menos atraente e menos fértil que da Palestina, no caso da região da Galileia. E muitas das cidades da Judéia estavam em decadência quando comparado com as cidades da Galileia. O mar da Galileia era um mar que os peixes davam em abundância, ao passo que o mar morto da Judéia matava qualquer espécie de ser vivo que lá estivesse, por causa do sal que ali tem. Os judeus que eram da Galileia eram a minoria, e o passo que os que eram da Judéia eram a maioria. Dentro disso, havia, depois da revolta dos Macabeus, que eles obrigaram os membros da região, cerca de 100 anos antes, a se circuncidarem. Ao passo que os da Judéia interpretavam que, por eles já terem sido circuncidados desde quando nascem, essa atitude dos galileus não era aceita como algo bom para eles. Os galileus, eles eram pessoas do campo, pastores, e não eram pessoas que tinham em sua elite
escribas e fariseus. Eles eram, na grande maioria, pessoas honestas e do campo, e que viviam disso, enquanto que os da Judéia, por serem da região do templo, eles tinham fariseus, os escribas, eles tinham alguns que eram membros do Sinédrio, mas que não era trazido da Galileia pessoas para serem membros do Sinédrio. Os homens da Galileia, o povo da Galileia, era um povo mais manso, era um povo mais educado, era um povo que estava mais voltado para a adoração a Deus de verdade do que a adoração às tradições, conforme eram os da Judéia. Os líderes religiosos da Judéia eram homens que valorizavam aqueles que eram mais estudados, aqueles que eram, no caso, os que interpretavam a lei. Mas era uma coisa um pouco fechada. E com isso, eles então tinham o culto como se fosse uma coisa ritualista. O culto que era praticado em Jerusalém pelos membros da igreja de Jerusalém e do povo da região da Judéia era um culto formal, mas era um culto sem alma. Mesmo diante da lei mosaica, as pessoas que iam da Galileia para celebrar as festas lá, elas iam com o coração. E as ofertas que elas davam para Deus, ao passo que o povo da Judéia fazia muito de marcar território com os sacerdotes. Eles estavam mais preocupados em fazer alguma coisa aos sacerdotes, e nós encontramos na história e vemos um sacerdócio corrompido, ao passo que os galileus não faziam isso. Então a gente já encontra uma diferença de cultura e de comportamento desde o início entre os galileus e entre os judeus. Os judeus eram considerados por eles mesmos como pessoas puras, e os galileus não. Os galileus eram pessoas que eram, na sua formação, pessoas que vieram de outras nações, e os poucos judeus que eles entendiam que eram de lá, eles entendiam que eram mistura, era misto de povo. Então é aquele negócio de fazer assim: você é da Galileia, jamais terá ascensão aqui no templo. E era bem isso que acontecia. Não tem como um galileu, na cabeça dos membros do Sinédrio da época de Jesus, fazer parte da elite religiosa. Primeiro que os da Galileia se dedicam ao trabalho braçal. Mas a história diz que as pessoas da Galileia, eles eram rústicos, mas eram autênticos. Por exemplo, os da Galileia, da onde Jesus era e não onde Jesus nasceu, porque eles condenam Nicodemos, faz uma provocação a Nicodemos e a alguns dos homens, mas é como papagaio, fala sem saber o que está dizendo. Porque, na verdade, Jesus não era da Galileia. Jesus nasceu, conforme diz a palavra, ele cresceu na região da Galileia. A região da Galileia, ela era muito mais frutífera, ela era muito mais agradável, o clima era muito mais favorável. As pessoas da Galileia eram pessoas mais amáveis, pessoas mais espirituosas, era um local muito favorável para se criar filhos, era longe do centro religioso, mas os moradores da Galileia cumpriam todos os ritos de estar no templo. Mas pelos judeus, eles eram, para nós, os dias de hoje, pessoas sem cultura, pessoas que não têm um mínimo de ascensão a ser um sacerdote, a ser um líder, a ser membro do Sinédrio. Por quê? Considerando a questão da linhagem sacerdotal, eles aboliram muita coisa. Eles tomaram para si, é um grupo fechado, e é aquilo que acontece. Então, da Galileia, só vem gente ignorante. Esse é o conceito deles, mas não é o conceito real. Até porque, quando eles dizem que da Galileia não saiu profeta, são pessoas, no mínimo, faltando com a verdade ou ignorante. Primeiro, da Galileia, diz a tradição, saiu Amós, saiu Oséias, saiu Eliseu. Da Galileia, o profeta Malaquias provavelmente é tido como alguém que nasceu lá também.
O profeta Naum, também da tribo de Simeão, é da região da Galileia. O profeta Jonas é da região da Galileia. E o profeta Elias de Tisbe é da região da Galileia. A pergunta que não quer calar: da onde vocês tiraram essa ideia de que Galileia não produz profeta? É um absurdo, é falta de cultura bíblica, é falta de estudar. E no caso deles, não se falava na Bíblia, mas ainda na Torá, era a falta de fazer o mínimo do bom senso. Mas quando a gente quer trazer alguma coisa no contexto simples de ser-nos favorável, a gente ignora algumas verdades e fica simplesmente com aquilo que a gente quer ouvir. E foi isso que este povo todo veio passando na história. E quando chega o momento em que eles têm a oportunidade, eles então destilam o veneno deles. Os judeus são rudes no sentido de acepção, são pessoas que acham que porque eles já são judeus e não há um misticismo entre eles, eles são puros. Então, eles é que são os merecedores. Eles é que são os autênticos, aqueles que de fato devem ter acesso não só ao templo, como também a exercer os cargos que tem lá. E outra coisa mais, ninguém mais pode ser puro do que um judeu. Então os da Galileia não são pessoas que merecem. Pois bem, Jesus está numa festa no templo, e essa festa que está acontecendo no templo chama-se a festa da purificação, festa das águas. E os sacerdotes, quando eles iam nesta celebração, a qual Jesus foi até lá, eles pegavam e em torno de 7 vezes, eles cantavam um salmo e rodeando o altar, lavavam, jogavam água como purificação dos pecados. Jesus aproveita aquele momento que a multidão está ali, e Jesus traz uma palavra no meio do templo para aquelas pessoas. Eu sou a água viva. Agora pensa isso na cabeça de um judeu, na cabeça dos membros do Sinédrio. Os galileus, diz a história, e você vai ver, eu não tenho tempo para falar isso hoje, que os galileus foram as pessoas que mais receberam a Jesus. Você vê Jesus em Cafarnaum, Galileia. Você vê Jesus em Nazaré, embora Nazaré, depois que ele cresceu e teve aquele incidente, não voltou lá. Você vê Jesus em Betsaida, você vê Jesus em Corazim, em um monte de local, aonde o povo daquela região recebe, porque o povo, ele quer coisa simples. O povo gosta de ouvir a palavra. O sermão do monte nunca que poderia ter sido pregado para judeu, porque Jesus senta a palavra no sermão do monte. Mas ele fala onde? Ele fala na Galileia. O povo da Galileia tem sede do Messias. E o povo da Judéia quer o Messias de acordo com o que eles pensam. Ao passo que na região da Galileia, que foi onde mais Jesus andou, e aonde mais Jesus pregou e salvou pessoas, é também o local aonde Jesus estabeleceu, depois de Nazaré, a casa dele. Casa de quem? Casa de Pedro, que estava onde? Na região da Galileia. Porque o povo da Galileia, realmente, não é o povo que está na ascensão lá no templo, mas é o povo que é honesto. Quer um exemplo? O povo da Galileia, quando fica bravo com Jesus, lá em Nazaré, quando Jesus fala, desceu sobre ele o Espírito Santo e fala daquele jeito, os homens ficam bravos e tal, o povo da Galileia não faz uso de testemunha falsa. O povo da Galileia já fica irritado na hora e fala, você está pensando que você é quem? E não sei o quê, e vão levando Jesus para o monte, e eles querem eles mesmos fazer as coisas. Olha que comparação com o povo da Judéia. O povo da Judéia não gosta de Jesus, mas compra a testemunha para usar, para atacar Jesus. O povo da Galileia é assim. É um povo simples, é um povo que põe para fora suas emoções, é um povo que chora, é um povo que aceita a palavra, é um povo que aceita ser corrigido, mas os da Judéia não. Os da Judéia é o tipo de povo que diz, de jeito nenhum, eu estou na minha posição, daqui eu não desço, e quem é? No dia em que Jesus falou isto, olha que coisa interessante, Jesus está falando sobre uma situação em que mexe com a cabeça deles, porque enquanto eles estão vendo o cerimonial de águas, que era um ritual
dos sacerdotes ali, da tradição, Jesus aproveita o momento para falar de água. Já que eles estão simbolizando a água como purificação, Jesus fala: eu sou a água viva. E eu posso mudar a história. E aí, as pessoas que estão ali, algumas dizem assim: puxa, que palavra! Realmente ele é o Cristo. Outros dizem: não sei. E outros já são radicais dizendo: você não sabe de onde que ele veio? Ele é da Galileia, rapaz. Como é que ele pode ser o Messias? E é nesse auge de temperatura que o clima vai se acirrando e os membros do Sinédrio que querem buscar uma oportunidade para prenderem Jesus, eles mandam os guardas prenderem Jesus. Quando os guardas chegam no templo, eles chegam justamente na hora que Jesus está pregando. E a hora que Jesus está pregando, Jesus atrai multidão. Quem que está lá na multidão? Galileu. E os galileus são aqueles que olham para Jesus e dizem assim: essa palavra é boa, essa palavra é verdadeira, ele realmente é o Messias. Mas os judeus e alguns dali ficaram meio: não, não é. E uma turma já foi veemente: não pode ser Messias, porque se fosse Messias, não teria vindo da Galileia. Pois é, erraram muito na história. Jesus então está lá pregando, os guardas que foram prender Jesus acabam quase que, me permita dizer, quase que dão glória a Deus na pregação de Jesus. Eles vão preparados para prender Jesus. Quando eles voltam para Caifás, para Anás, eles perguntam: cadê o homem? Eles dizem: a gente não prendeu. Por que não prendeu? Ninguém, se não for de Deus, poderia fazer um discurso tão forte quanto esse. Aí Caifás fica endemoniado, ele fica irritado. Ele fala: não é possível que até vocês acreditaram nisso? E os guardas falam: mas o povo aceitou, o povo acreditou. Aí ele diz assim: vocês acham que daquele povo tem gente inteligente? Dá uma olhada, vê se tem algum galileu que é fariseu ou que é membro do Sinédrio. Mais uma vez um preconceito, mais uma vez uma afirmação que tem por lado uma coisa ruim, uma coisa errônea. Aí eles passam por cima da palavra dos guardas, eles estão imbuídos de matar Jesus. E eles dizem assim: ele tem que ser preso. É nesse momento que tem um homem chamado Nicodemos, que é membro do Sinédrio, que coloca a cabeça a prêmio. E ele diz assim: escuta, por acaso a nossa lei dá direito de condenar um homem sem antes a gente ouvi-lo? Por acaso nós podemos fazer isso? Caifás interrompe Nicodemos e fala assim para ele: por acaso você também crê? É Galileu agora? Porque apesar de Nicodemos estar falando a verdade, Caifás burla. Ele passa por si, porque a ânsia de fazer o que ele quer é maior do que os fatos verdadeiros. E aí, como Nicodemos é um membro do Sinédrio, e ele faz uma pergunta no sentido de deboche, de afronta, perguntando: você também é da prole, da plebe, melhor dizendo? Você também é um dos rebaixados? Dá uma olhada, Nicodemos, e veja se tem algum profeta que saiu de lá. E aí, querido, o texto diz que Nicodemos, depois de argumentar com ele, as pessoas que estavam ali ficaram meio que na palavra de Nicodemos. Houve um pouco de banho-maria para a história. Por quê? Porque se coloca Jesus para ser condenado ali, naquele momento, naquele instante, tem um dos líderes dele que diz o seguinte: isso aqui é errado, isso aqui não está certo. E a posição de Nicodemos acalmou um pouco, mas irritou os membros do Sinédrio. A gente olha para o texto, meus irmãos, e há uma frase que é muito usada, chamada de polemista, que é o seguinte: uma antiga manobra dos polêmicos é o seguinte, que na falta de argumento, ataca que está tudo certo. Então, como o Sinédrio não tem do que falar de Jesus, eles começam a atacar Jesus e dizer que Jesus não merece crédito, porque ele é da Galileia. E a gente vê que esse tipo de comportamento desses homens eram comportamentos tão errados, tão imbuídos de coisas malignas, que não estão preocupados se Deus está feliz ou se Deus não está. Eles estão preocupados em se manter. E eu olho para o texto e fico pensando
que, às vezes, olhando para os membros da Galileia, na cultura do judaísmo, na cultura dos membros do Sinédrio, eles eram homens que tinham tudo para dar errado, tinham tudo para não ser salvos, tinham tudo para ouvirem o que os judeus falassem e deixarem descer no coração. Mas, irmãos, o local só influencia o nosso comportamento quando nós deixamos que isso aconteça. A gente pode estar morando dentro de uma cidade idólatra. A gente pode estar vivendo dentro de um ambiente hostil de trabalho, cheio de pecado. A gente pode estar vivendo dentro de uma família totalmente apóstata. Se eu sei o que eu quero, se eu sei quem eu sou, isso não toca na minha fé. Isso não muda o meu caráter. Já me perguntaram várias vezes, eu já disse essa frase aqui: o senhor concorda do crente ser policial? A minha resposta foi: quem você quer que avalie a sua segurança? Alguém que não é temente a Deus ou alguém temente? Quando você precisa de um juiz, você deseja que um juiz cristão te julgue ou um juiz ímpio? Eu não estou falando de juiz ou de cristão que brinca de ser. Quem você prefere que seja ministro da saúde? Alguém que é temente a Deus ou alguém que não é temente a Deus? Veja que o ambiente, ele não transforma os galileus em inimigos de Deus, em apóstatas de Deus. Pelo contrário, os galileus, a história explica que eles eram muito mais sinceros e honestos do que os da Judeia. Embora eles não tivessem local definido no templo, no sentido dos membros do Sinédrio. Porque dentro do templo, os galileus, eles tinham um local chamado local dos gentios. Nem pelos judeus eles eram considerados como os irmãos sanguíneos. Assim como tinha o local dos sacerdotes, o local das mulheres, tinha o local do povo de Israel, mas para os galileus, vocês não podem ocupar tal espaço do templo. Vocês têm que ocupar o espaço destinado aos gentios. Agora a pergunta é, o que isso mudou para os galileus? Nada. Eles continuaram indo celebrar Páscoa. Eles continuaram indo para os cultos anuais. Eles continuaram indo no templo fazer os cultos semanais. Eles iam para as orações estabelecidas. Eles não tinham reconhecimento dos judeus, mas tinham reconhecimento do céu. Jesus prega muito mais para os galileus do que prega para os de Jerusalém. Quando Jesus está em Jerusalém, você percebe que Jesus não dorme nem lá. Ele vai dormir fora da cidade, quando não em Betânia. Porque os da Galileia, que são pessoas simples, que são pessoas que Jesus prega na linguagem deles, eles creem, que são pessoas que são verdadeiras, que são pessoas que até nos seus atos religiosos eles são puros e não fazem como fazem os judeus. Jesus tem mais aceitação entre os galileus e pelos galileus ele é bem recebido. Por isso Jesus consegue ter um grupo maior de seguidores até entre os galileus. Por quê? Porque esse povo galileu é um povo que não vive a hostilidade de quem gera hostilidade. Irmãos, a Bíblia diz o seguinte, que a maldição, melhor dizendo, sem causa ela não virá. Não adianta orar contrário, não adianta falar contrário, não adianta virar a cara. Quem é de Deus e vive para Deus no ambiente que Ele tiver. A gente pode trabalhar num ambiente de gente mundana que fala palavrão, que bebe, que cheira, que se prostitui. Isso não me toca. Eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sirvo e isso não muda na minha vida. É bem provável que nós, nesses últimos tempos, estamos vivendo aqui no nosso Brasil, um tempo que a hostilidade se manifesta. Agora virou moda falar mal de cristão. Ser cristão agora é... O povo aí da esquerda, não pode, não é. E eu não sei, irmãos. Eu acredito que não vai ter melhoras, não. Eu acredito que daqui para frente a perseguição só aumenta. E aí, irmão, quem é galileu é galileu. Quem é judeu é judeu. Dentro do campo filosófico que eu estou pregando essa noite. Quem é crente só de domingo, quem é crente 007, quem é crente que não está preparado para ser confrontado, vai continuar sendo. Mas também me faz lembrar esse texto de uma frase que Jesus disse, que os últimos serão os primeiros. Às vezes quem a gente pensa que vai ser salvo não será. E quem a gente pensa que não será, vai estar no primeiro lugar antes da gente. Ao olhar para o texto, a gente percebe que ser cristão dentro da igreja é muito fácil.
Mas é outra coisa ser cristão fora da igreja. Dentro da igreja, nos dias de culto, irmão, isso é moleza. Põe um terno, põe uma roupa, falo qualquer coisa, maravilha. Mas é aí fora. É aí fora. Quando o bicho pega, quando nos confrontam, quando nos perseguem, quando nós não podemos congregar fisicamente, quando nós não podemos fazer algumas coisas, é que o nosso testemunho prevalece. A gente olha para o texto e vê que o ambiente não deve influenciar nossas convicções. Mas quem já não ouviu essa frase assim? Eu estava fraco, meu emocional estava abatido. E aí sabe como é que é, né? Sabe como é que é? O quê? O que eu tenho que saber o que é? Não, minha namorada terminou comigo e eu estava brigado com Fernanda e eu estava mal e não estava mal, eu acabei, ela veio, falou e eu fui. Foi porque o caráter é duvidoso. Porque eu tenho gente aqui na igreja que trabalha fora durante a semana e é um marido fiel, é esposa fiel. Porque se o crente não puder passar por luta, então ele não é crente, amém ou não amém? Ué, se o ambiente, o momento, a circunstância revela o meu caráter, se eu sou um mau caráter quando eu estou longe da igreja, pronto, acabou. Está explicado quem eu sou. Se eu não tenho um problema de ser somente dentro da igreja uma pessoa convertida, eu estou sendo exatamente o que os membros do Sinédrio estavam sendo. Eu olho para o texto, meus irmãos, e eu vejo que as oposições sempre existirão. Sempre vai ter gente metendo pau em quem ora, quem frequenta, quem congrega, quem jejua, quem oferta, quem dizima, quem se dedica ao ministério. Sempre teve, irmãos. A gente precisa saber quem nós queremos ser na multidão. Olha para o texto e vê que a hostilidade desses homens era uma coisa tremenda, era uma coisa que estava na cara deles. A tal ponto que eles pegaram uma verdade, esconderam e colocaram uma mentira, dizendo o seguinte: não vem profeta da Galileia. Só que essa noite acho que eu falei 7. Então eles não fizeram uma interpretação verdadeira. Porque quando a gente quer viver uma mentira, a gente conta o que a gente quer contar. A gente conta o nosso lado. Outro dia alguém me disse que uma verdade tem 3 lados. Eu falei, 3? Ele disse 3. O lado do A, o lado do B e o que é fato. A verdade é imutável. Então, quando a gente olha para esses homens dizendo que Jesus não pode ser o Messias, porque Jesus veio da Galileia. Primeiro, Deus não olha para a cidade que nós vivemos, para dizer, eu posso usar o fulano que é paulista, fulano que é mineiro, fulano que é pernambucano. Não. Deus nos usa na medida que nós nos permitimos ser usados por Ele. E onde eu estiver, eu não posso me esquecer que eu sou de Deus. Ou eu sou, ou eu não sou. Sabe, irmãos, aonde a gente às vezes espera fruto do Espírito, não vem. Mas da onde a gente não espera, às vezes vem. Esse texto me mostra que o preconceito com os galileus era um preconceito imbuído na própria história do preconceito, baseado em mentira, baseado em ódio, baseado em ciúme, baseado em inveja. Tem muita coisa que a gente quer trazer para a vida, e eu termino aqui a palavra desta ceia, com espírito de vitimismo. Ninguém é vítima com Jesus. Ninguém. Por que, pastor, a luta, o marido, a esposa? Primeiro, se o marido não quer, faça você. Se a esposa não quer, faça você. Se o filho não quer, faça o pai, faça a mãe. Se o pai e a mãe não quer, faça você. Se 50% da igreja não vai, faça você. Se o resto dos membros não querem, faça você. O ambiente não mostra quem eu sou. Sabe, irmãos, a gente sabe que tem pessoas que vêm de um local muito perigoso, mas tem provado a história aqui no Brasil que pessoas improváveis estão chegando à academia da Força Aérea Brasileira, estão chegando à Faculdade de Medicina Federal. Outros estão chegando a magistrados, gente que era improvável, por cor de pele, por preconceito, por fé e até mesmo por causa de outras razões. O texto sagrado desta noite nos fala o seguinte, meus irmãos: chegará o dia do Senhor, em que nós teremos muita surpresa com quem frequenta a igreja e com quem é de Deus.
nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, diz a Bíblia, entrará no reino dos céus. Naquele dia, naquela festa, uma grande multidão estava ali por estar. Isso é um problema. Estar como judeu, mas não estar como galileu. Por isso que eles chamavam Jesus o Galileu. Por isso que eles menosprezavam os galileus. Porque os galileus iam para o culto, sabia que não iam ter acesso aos melhores lugares. Pelo contrário, iam ficar aonde era destinado para eles. Pergunta se os galileus se sentiram incomodados com isso. Nunca. Aonde é que onde é que Deus, olha que coisa interessante. Onde é que Deus escolheu criar o menino Jesus? Na região da Galileia. É sempre os lugares onde tem verdade, onde tem afeto, onde tem sinceridade, o lugar que a gente mais gosta. Jesus é criado num ambiente de gente simples, mas gente verdadeira. Deus poupa o menino Jesus para crescer num ambiente, até na temperatura da região da Galileia, era muito mais favorável do que a temperatura da Judéia. E Jesus começa o seu ministério aonde? Na Galileia. Para quem Jesus prega mais? Para os da Galileia. E os membros da Judéia dizendo, nós somos puros, nós vamos vencer, nós somos isso, nós somos aquilo. Eles até iam às festas, mas não iam com fé. Há uma grande diferença, meu irmão, de vir, de comparecer e de ser. Chegará o dia para todos nós, em que nós vamos ter que prestar contas das nossas vidas. Senhor, eu nunca faltei uma ceia. É verdade, você nunca deixou de comer o pão e o cálice. Mas vamos falar de você. Vai ser isso. O dia do juízo de Deus será um dia de grandes surpresas para todos nós. O texto sagrado nos mostra que enquanto tem gente preocupado com título, preocupado com cargo, preocupado em satisfazer a vontade do mundo, em satisfazer a religiosidade, tem gente que vem para a igreja para adorar mesmo. Tem gente que vem. Tem gente que vem para ceiar porque estava morrendo de saudade de ceiar. Tem gente que não aguentava mais. Puxa, não vai chegar domingo, o culto foi quinta. Eu não pude quinta, mas eu quero ir domingo. Porque para ele estar no culto não interessa. Ele não interessa se ele não vai ter uma chance de pegar o microfone aqui e cantar um hino da paz do Senhor. O que interessa é que ele vai vir no culto, debaixo de frio, debaixo de calor, vai vir com sandália havaiana, vai vir com uma roupa costurada, vai vir com um chapéu rasgado, com uma touca que está fora de moda, mas ele vem para o culto. Tem gente que vem para o culto sem dinheiro para o ônibus, vem na fé. Tem gente que vem para o culto, pega 2, 3 ônibus, demora 2h30 para chegar em casa. Pergunta se ele reclama, está feliz da vida porque veio para o culto. Tem gente que vem para o culto, como ele não tem dinheiro, ele anda 1h30 a pé. Mas ele senta, você pergunta, Padre Senhor, como é que está? Está tudo bem, está tudo em paz. E às vezes a gente não fica nem sabendo que essas pessoas foram a pé para casa, mas elas vêm. Tem gente que vem para o culto e senta no culto com dor. E você olha para essas pessoas, você não diz que elas estão doentes, porque elas não falam. E ao passo que tem gente que tem tudo, mas não tem glória, não tem vida, não tem céu. Essas pessoas que a gente olha na Bíblia são pessoas chamadas de galileus. Pode vir alguma coisa boa da Galileia? Há 1 aqui, 2 ali, 3 ali, 4 ali, 5 ali, 6, 7, 8, 32, 34, 40. Pode sim, porque para nós não é estar por estar, é porque nós desejamos estar perto. Quando Jesus pregou aquela palavra, muita gente falou assim, não é de Deus. Outros disseram, não sei, mas os galileus que já viram Jesus pregar, falaram assim, não, é de Deus sim. Eu vi ele curar, eu vi ele fazer isso, eu vi ele multiplicar pão, eu vi ele fazer isso, eu vi ele fazer aquilo. É de Deus sim. Sabe, irmãos, quando a gente tem compromisso com o reino de Deus, não interessa quem não gosta, não interessa quem fala, não interessa se não... interessa não. Interessa que Jesus nos ama. Amém? Quero convidar você para ficar